Boa tarde a todos, a todos, a todos que nos acompanham nesse momento aqui, nesse encontro que nós fazemos do NELB com o Empoderales. O Empoderales é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Direito, e o NELB é um núcleo de estudo luso-brasileiro da Universidade de Lisboa. É um prazer estar com vocês mais esta tarde e nesse dia que nós vamos discutir esse tema tão importante na atualidade brasileira e que vem crescendo também na perspectiva portuguesa, que é mulheres negras, direito, lutas e resistências democráticas. Então, saúdo a cada um de vocês e as nossas convidadas, que eu tenho a grande alegria de receber aqui nessa tarde, a professora Lisneide Rinestrosa e a advogada e professora Carla Lima da Silva. A Carla estudou comigo em tempos remotos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito, e Lisneide é uma amiga também recente, vinda da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina. Carla também participa da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina, e eu também. Portanto, somos 3 mulheres envolvidas com esta rede, e que temos a alegria de, nessa tarde, tratar de um tema que é crucial para nós. Eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra agora para que a Camila Franco faça as saudações pelo NELB e depois vou apresentar as professoras para a gente passar para as palestras delas. Fique à vontade, Camila. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Para quem está aí no Além Mar, já é boa noite. Eu sou a Camila, eu sou doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente estou aí na gestão da Secretaria Especial de Administração de Conflitos e Apoio à Diversidade, mais conhecida como SEACAD. Vim nesse evento, que é um evento aí feito pelo Empoderales em parceria com o NELB, para representar o NELB, tendo em vista que a nossa presidente, a doutora Leandra Freitas, não pôde participar, e aproveitar o tema. Nós conversamos também que seria muito oportuno de eu aproveitar esse momento, debatendo, aproveitar um evento que debate esse tema, que é um tema tão caro e que ainda precisa ser muito desenvolvido aqui em Portugal, para passar alguns avisos e também convites. Primeiramente, em relação, nós temos 2 grupos, um de estudos, que é uma coisa mais informal, mesmo que esse semestre vai se focar aí para debater questões de mulheres e tecnologia. Cada um dos nossos encontros vai ser sobre um tema relacionado a isso, questões de violência, as novas demandas, novas violências, como foi a questão do Zoom bombing, que a gente acabou tendo muito na pandemia, essa invasão dessas nossas reuniões virtuais. Então, uma vez por mês, a gente vai se reunir aí nesse grupo de estudos para poder tratar da temática de mulheres e tecnologia. Tá? Esse grupo é só para alunos da Faculdade de Direito, mas se alguém tiver interesse em participar de encontros específicos, podem entrar em contato comigo, pelo NELB, que a gente vê aí a viabilidade. Além disso, nós temos também um grupo que está indo para a 2ª edição, que é um grupo de investigação, esse sim voltado mais para a área de pesquisa, tá? Desenvolvimento de artigos científicos e etc., sobre a coordenação da professora Sandra Sueli, que é doutora pela Universidade Federal do Pará, tem formação aí em filosofia, sociologia e direito, é uma mulher negra, foi minha única professora negra durante a graduação no Pará, e ela é incrível, ela que vai estar aí comandando os trabalhos do grupo, desse grupo de investigação de leituras étnicas e raciais de violência de gênero. Tá? Esse grupo especificamente, ele é aberto para alunos também de fora da instituição, tá? Então, qualquer aluno do Brasil que tenha interesse pode se inscrever para participar. Todas essas informações estão ali por onde vocês podem se inscrever, etc. Estão ali no Instagram do NELB e também no nosso site, para quem tem interesse, tá bom? E, por fim, quero já deixar o convite antecipado para o nosso evento do Mês das Mulheres. Na verdade, serão 4 dias de evento ao longo do mês inteiro. Vai ser um encontro por semana, que a gente vai trazer temas diversos, desde a transformações aí do século XXI, temas que não são muito discutidos, por exemplo, a participação das mulheres em guerras,
a evolução aí política, né, um tema já um pouquinho mais debatido, mas que ainda assim, especialmente esse ano no Brasil, a gente precisa dar mais ênfase para essas temáticas, né? Mulheres e religiões, então vamos trazer aí professoras indígenas, vamos falar sobre mulheres aí no Islã, né? Além disso, trazer professoras para poder falar também sobre teologia feminista. Vamos tratar também sobre temas, né, para além aí dos padrões sociais, falar de violências contra mulheres não cis heteronormativas e também mulheres com deficiência, e de temas que, apesar de muito importantes, eles são também pouco falados, que são de violências institucionais de gênero, né? E trazer professoras para falar tanto da violência processual de gênero, né, quanto da violência acadêmica de gênero. Então, o nosso mês das mulheres, né, esse evento, ele vai ser um evento de 4 dias, com várias temáticas, e aí já adianto o convite para vocês. Devemos estar abrindo aí as pré-inscrições nos próximos dias, tá certo? E é isso. Agradeço muito o espaço, doutora Lilian, e muito obrigada pela fala, doutora Carla, e a doutora... Até ela saiu aqui da minha página. Não sei se a professora caiu. A professora... Liz Neider. Eu sou muito ruim com nome, gente. Sempre preciso ler. Eu não sei, ela não está mais aparecendo aqui para mim, então não sei se a professora caiu. Mas, bom, enfim, desejo um bom evento a todos e me coloco à disposição aqui para a gente seguir aí num diálogo. Tá? Muito obrigada. Até logo. Obrigada, Camila. E com isso eu vou passar as apresentações das nossas convidadas de hoje. Vou começar pela Liz Neider e depois vou falar da professora Carla, né, os seus currículos. A professora Liz Neider Hinestrosa é professora da Universidade Tecnológica do Chocó, na Colômbia, é membro da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina, é uma querida que está chegando para os nossos encontros aqui do Brasil e tem uma vivência muito forte com a questão ambiental e das mulheres em Colômbia, na região de Chocó. Também vou apresentar a professora e também a advogada Carla Lima da Silva, que é advogada de direitos civis na área de raça, gênero, participa da UNegro, uma organização de muita militância no movimento negro no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Ela também participa da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina e é também uma colega de muito tempo, né, e que eu tenho um carinho enorme, porque estivemos juntas nos tempos de faculdade e nunca perdemos o contato uma da outra, volta e meia nos aproximamos mais, mas sempre acompanhando a nossa vida, né, nesses muitos anos, desde a nossa graduação. Carla está com um probleminha de agenda e ela vai precisar sair um pouco mais cedo, porque ela está com algumas reuniões. Então, a gente vai começar com a Carla falando e depois vamos ouvir a Liz Neider. Carla, fica à vontade, então, para você começar aqui o nosso evento. Bem-vinda. Olá, boa tarde, boa noite em Portugal, né? Eu agradeço, iniciei agradecendo a professora Lília, como ela falou, a gente tem um carinho mútuo e uma coisa que a gente se acompanha durante toda a vida, né, Lília? E pelo convite de estar aqui. E, logicamente, agradeço a professora Liz Neider Hinestrosa, porque nós estamos aqui para falar de mulher e eu estou aqui para fazer esse recorte de mulher preta, luta e justiça. E aí eu inicio a minha frase nesse dia dizendo: quero justiça, quero justiça. E quem diz isso? Essa é a principal fala da senhora Ivana Lei, que é mãe do jovem congolês brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro, que eu pude ouvir enquanto integrante do ato puxado por mais de 300 entidades, tendo à frente o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, que foi feito lá em frente ao quiosque, né, onde ele foi brutalmente assassinado, amarrado e assassinado a pauladas. É um bairro nobre aqui do Rio, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca é um bairro nobre, e esse jovem, o Moise Muegini Kabagambi,
ele foi assassinado ali em frente à praia, um quiosque, enquanto tudo acontecia. O consumo acontecia, a vida acontecia em frente ao quiosque, ele estava sendo assassinado na parte de trás por 5 pessoas. E ele foi assassinado por quê? Por um motivo banal. Ele foi assassinado porque ele tinha umas diárias para receber, num valor ínfimo de R$ 200, e foi cobrar. E virou para a pessoa e disse: você não vai pagar? Me dá em cerveja que eu vendo lá na comunidade. Olha a situação de pobreza. Eu ouvi lá no evento que essas cervejas ele ia vender porque ele tinha que comprar um sapato. Não sei se é verdade, mas isso tem muita coerência. Por isso o nervosismo, porque havia um retorno, ele estava sem sapato e ele precisava comprar um sapato novo. Aí você imagina, você é morta paulada por R$ 200. E aí eu tenho que falar, quando a gente está aqui num dia falando de mulher preta e sobre e Carla, travou um pouco aqui para nós. Não sei se a gente está conseguindo ouvir meio picotada a sua fala. Creio que a professora Carla perdeu a conexão. Vamos ver se ela consegue ingressar novamente na sala. Tivemos aqui algum problema técnico. Peço desculpa. E pode continuar? Nós perdemos um pedacinho da tua fala, Carla, porque ficou picotado e fomos perdendo uma parte. Então, eu vou retomar esse pedacinho. E aí, é importante eu falar disso, porque eu estou falando dessa mulher preta. Essa mulher preta que tem outros 3 filhos em idades menores e que hoje está sendo ameaçada pela milícia do local, onde ele foi brutalmente morto. Ou seja, ela é um desdobramento da vitimização disso que já foi brutal, né? E não só ela, como a família, né? Porque essa mulher ela é a rima da família, ela criou esses filhos, ela fugiu lá do estado do Congo para salvar os filhos dessa miséria, da violência, e chega aqui e vive essa barbárie. Também a fala do Ziane Teófilo, que é a mãe da Letícia, de 6 anos, cujo marido, Durval Pereira Teófilo, que ele estava retornando do trabalho, foi assassinado com 3 tiros lá em São Gonçalo, no bairro do Quitumba, por um militar branco, que alegou que os tiros foram dados em legítima defesa. Está em todos os jornais, está na mídia, bota no Google, vai estar lá ele dizendo que foi legítima defesa. Ninguém dá 3 tiros por legítima defesa. E aí vem toda uma discussão jurídica por detrás disso, que passa pela questão também da construção de uma racionalidade que é racista, né? E que a gente tem que enfrentar essa realidade dentro das peças. Inclusive, agora, no final lá, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo hoje dentro de um processo, para vocês entenderem como é que essa situação racista. E pensou que fosse o vizinho que estava lá não sei quantos anos, 10 anos, 15 anos, fosse um bandido. Por quê? Porque era preto. E ela gritava aí no sábado, a gente esteve lá em São Gonçalo, junto também pelo grupo de trabalho jurídico puxado pelo IPCM, que vai virar, é um grupo permanente, que vem trabalhando essas situações dos embates e mediações juntas, esse modelo de ação, né? De eventos de massa em que a gente chama atenção sobre essas situações torpes que são promovidas pelo ódio e a violência racial. Ela gritava: eu quero justiça, quero justiça. Essas ocorrências desvelam uma realidade de violência enquanto mulher preta que não são comumente tratadas. Nós do direito vamos deixando essa violência. Na verdade, essa mulher preta fica lá, ela é chorosa, ela está sentindo a dor do assassinato do filho, mas nós do direito não encaramos como vítimas, né? Essa perda do companheiro, essa perda de si própria, de uma parte essencial de si, né? Ou dos filhos, como no caso da Laís. E aí
o que acontece? Em muitos casos, essas mortes desses companheiros e desses filhos são acometidas pelos agentes, né, da polícia. E essas famílias e essas mulheres, elas ficam ameaçadas. Por exemplo, lá no sábado eu ouvi da boca da senhora Luziane que ela está sendo ameaçada. Se der continuidade, lá no condomínio ela já não conseguiu ficar no condomínio, ela se retirou do condomínio, tendo em vista a pressão que foi feita sobre ela. Imagina, ela e uma criança de 6 anos estão sozinhas dentro de um condomínio onde o vizinho é quem atirou 3 vezes no marido dela. Mulheres perdem, elas perdem segurança econômica. Ações de indenização demoram anos, são processos lentíssimos aqui no Estado brasileiro. E, em geral, há ainda, no transcurso dessas ações, o empobrecimento da própria mulher e de seus filhos menores, como é o caso dessa senhora, que deixa o Durval, que deixa uma... Além de tudo, ainda se vem numa situação de empobrecimento, sem ter qualquer acolhimento, e aí fora o que a mídia faz imediatamente, na verdade, ao longo dos tempos, elas não têm acolhimento por parte do Estado. Não existe uma política de assistência social de gênero diferenciadas para situações opressoras como essa. E aí eu quero chamar a atenção dos doutores e doutoras duas situações. 2 pontos que eu considero crucial ao trazer esses 2 casos para a minha fala. Eu até falei com o Lilian que eu estava pensando em seguir uma outra fala, que eu já tinha uma outra discussão a ser feita. Eu tenho um texto aí, um livro que está para ser publicado agora depois do Carta pelos Pobres, em julho, que é Eu Não Sou Humana, e aí eu ia falar um pouco sobre isso, mas eu resolvi falar disso porque é muito contundente, sabe? Falar dessas mulheres que ficam aí com essas duras perdas. Que o racismo, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que o racismo ele vem se ressignificando desde o período da escravização de quase 400 anos. Concordo, o racismo não é o mesmo da escravização. Naquele tempo, a lei admitia racismo, a escravização era um sistema econômico-político mundial, era um sistema de desenvolvimento autocentrado em Europa, que fez o crescimento de determinadas economias e de determinadas instituições que até hoje, se você rastrear em nível de segurança privada, em nível de seguros privados, de situação agrícola, você consegue achar fortuna baseada na escravização. Mas esse racismo ele se ressignificou. E ele tem, hoje, dentro da... Como é que ele se resignifica, né? Como é que ele se estrutura? Ele se estrutura socioculturalmente. Ao longo dos tempos, nós fomos introjetando as ideias e as ações que no dia a dia são racistas e que muitas vezes a gente pratica como algo naturalizado. E isso é muito duro, porque o que é? Você tem uma opressão que não é por a mulher preta passa por uma opressão que não é por ela ser pobre. Eu vivo falando isso. Essencialmente é por ela ser preta. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga promotora que mora no condomínio da Barra, que todo dia que ela sai com o carro dela do ano, ela ouve o atim da vizinha do lado, falando assim, preta macaca, preta macaca. Já fez reclamação, já foi na delegacia, já... e ela tem que todo dia sair da casa dela com o filho preto dela. Então, na verdade, essa ideia, esse ódio racial suplanta a categoria unidimensional do status econômico, do status social em que você ocupa. E aí, o que acontece? Nós somos essencialmente oprimidas pela dimensão da raça, que é mais dura quando se pensada a partir de gênero. Então, o homem negro ele é oprimido, mas a mulher negra, ela, além de oprimida, ela é mais empobrecida, porque ela, frente a tudo isso, ela ainda enfrenta a misoginia. E as mulheres, dentre as mulheres negras, nós não somos únicas, nós somos diversas. Então, quando você fala de uma mulher trans, por exemplo, ela ainda sofre uma dimensão de opressão ainda muito mais grave que uma mulher preta cis. Por exemplo, a título de conseguir emprego, a título de ter alguma renda que seja fixa, a título de reconhecimento dentro da sociedade. Então, isso é muito
Isso é muito grave e a gente tem que falar sobre isso e tem que fazer pesquisas e tem que estar o tempo todo buscando os dados, não só os dados duros, que são os estatísticos, os dados duros, que são os dados processuais, mas também os dados que eu chamo de sensível, que, aliás, mais à frente eu vou falar por uma palavra que eu abriguei, que é do Boaventura de Souza Santos, que eu digo que foi um presente, duas palavras, sente sensível, sente pensado, que ele nos deu, a nós, inclusive a Lília, quando ele fez o prefácio do Carta pelos Pobres, e que eu só tenho a agradecer a ele, né? E aí, diante de uma complexidade de uma sociedade que é de massa e de consumo, com riquezas cada vez mais concentradas, ampliando, e que se nota ampliando desigualdade social, enquanto as mulheres pretas, nós vivemos essa multipressão racial que nos achata e nos atinge e literalmente nos mata. Não à toa que em mulheres negras a diabetes, pressão alta, câncer, doenças cardíacas sejam mais endurecidas e recorrentes, e não só por uma geração, mas pelas gerações. É muito comum você ver o recrudescimento dessas doenças a ponto delas serem letais. Eu, por exemplo, tenho na minha família vários casos de câncer, eu já tive e estou combatendo há uns anos uns. Tenho amigas minhas pretas que elas tiveram ou têm, a mãe teve, a avó teve e a filha já apresenta a predisposição. Então, o que você vê? Você vê, na verdade, que isso também é uma face dessa opressão, que fica com você, que fica marcada no seu próprio corpo. E aí, como é que se discute isso em direito de saúde? Como é que se transversaliza essa discussão dentro da opressão de uma consulta de 20 minutos que ali naquela estrutura aquela estrutura impregnada institucionalmente de racismo já te oprime no atendimento. Então, como é que isso é discutido? E esse sistema dessa opressão ele tem como principal expressão na ação e também na omissão o Estado, cujos poderes representativos são bancos. Assim, hoje eu falo que eu nem discuto mais essa história se o Estado está branco ou não está, porque basta você hoje entrar no Google e pedir as fotos de internet. Olha a foto do Supremo Tribunal Federal, olha a foto do Congresso, olha a foto do Senado, olha a foto das principais universidades do Brasil, quem são as reitorias. Tem as fotos, olhem, a imagem ela diz muito de forma imediata, apesar de ser uma linguagem que eu penso seja diferenciada e não superior, e que tem que ser decupada. Mas é só olhar as fotos. E quando você olha as fotos das mãozinhas nos presídios, dos corpos nas valas, dos corpos sendo resgatados nos camburões, E aí, uma outra grande discussão, que eu já vi até ser chamada pelo Empoderados, mas que eu acho que tem que ser sempre chamada, e a Lilian é super sensível a essa discussão e vem cada vez mais acumulando experiência nela, é sobre a branquitude e como é que esse poder de branquitude e como é que ele se manifesta e como é que a gente tem que refletir sobre ele, porque isso é muito importante, essa reflexão, é muito importante que a gente conquiste brancos e brancas antirracistas e aliados. É muito importante. E aí, essa múltipla opressão continua a empurrar pretos e pretos para a borda social e nos aprisiona em salas de aulas em que se gradua sem saber ler e escrever, em casas que são insalubres quando não são de alta toxicidade. Por exemplo, aqui no Rio, depois de 43 anos, algumas famílias conseguiram ser removidas de um local onde tinha pó de broca, que todo mundo sabe que é venenoso. Ele entra diretamente na Corrêa e ficaram morando lá com o pó de broca, famílias pobres, negras, advindas provavelmente daquele, de um arrendamento de uma terra enquanto escravizados, e continuaram lá e continuaram morando lá. Para além disso, em localidades que não têm acesso não tem acesso ou não tem total acesso a uma rede integrada de serviços fundamentais. Que, por exemplo, numa pandemia, restou durante um bom tempo fechadas as unidades básicas de saúde dentro das comunidades, dentro das favelas aqui no Rio de Janeiro. Junta-se a isso a ingestão de alimentos sem nutrientes suficientes para nos proporcionar bem viver,
mas que enche o estômago, porque muitas vezes é a única refeição do dia, e aí vocês viram recentemente que as pessoas estão sendo vendidos, comerciados por alguns mercados, o osso, que é o que resta para a pessoa em estado de miséria, comprar osso para fazer sopa. Isso é muito duro, gente, isso é muito duro. E isso não é uma situação social eminente, isso é uma situação racial, entendeu? Isso é uma situação racial, isso é segregação. Então, você não tem outra opção para ter acesso à comida do que comprar o lixo, comprar o resto. E aí, nessa situação de uma única refeição por dia, e às vezes ficar 3 dias sem comer para matar a fome, eu me lembro das palavras da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira, falecida, logicamente, que a história dela como escritora começa como catadora, né? Que os diários dela, enquanto era catadora de lixo, numa das maiores favelas de São Paulo, eles são publicados, e aí revelam sua genialidade. Ela fala o seguinte, que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou os meus olhos. É muito duro. Ela disse isso em 1958, e eu estou falando para você que poucas semanas atrás, a gente estava tentando ver cesta básica para um lugar onde as pessoas estão moendo osso para fazer sopa. E num município central no Brasil, que é o Rio de Janeiro. Um município que já foi capital do país, um município que tem uma estrutura complexa de gestão e de gestão pública. Então, é realmente muito duro. O que eu percebo, então, é que nós somos destruídos e destruídas por essa fome, pelos trabalhos precarizados e forçosos que geram rendas que sequer garante mínimo existencial. Aí vem a nossa discussão em direito. Como é essa questão do mínimo existencial dentro da programática de direitos humanos, dentro da universalidade de direitos? E isso, na verdade, é formado por um cálculo matemático, que define a partir de um sistema de economia que é concentrador de renda. Essa acaba sendo o final dessa verdade, né? Que, para análise de tanto, eu vou dar algumas informações. Que os bancos aqui no Brasil, em 2021, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, eles lucraram 69,4 bilhões de reais. É o maior valor nominal da história. Está publicado em tudo quanto é jornal. Eles cresceram 34,8% em meio à pandemia. Eles já tinham lucrado bastante, 6 alguma coisinha em 2020, mas foi excepcional 2021 para eles, em comparação a 2020. Foi o maior crescimento deles na história, e cresceram 34,8% em comparação a 2020. Eles já haviam lucrado em 2021, e é bom dizer os números, né, 51 bilhões em plena pandemia de 2020. Né? E, para além, o Estado brasileiro surfou na inflação e no encarecimento dos juros. Ele teve uma alta de arrecadação tributária de 17,36% em 2021. Aí eu pergunto, Lília, como é que a gente explica tais números? Como é que a gente explica essa distopia na realidade brasileira? Como a gente traduz isso em direito, na fala jurídica, concentrada na percepção de justiça que tem que existir dentro do direito? Como a gente explica isso? E aí o Estado, e aí vocês estão ouvindo o ministro da Fazenda, agora fugiu o nome do nosso ministro da Economia. Eu tô tão nem vale a pena lembrar. O Guedes vem falando em tudo quanto é jornal e se lamuriando de que ele salvou a pátria com auxílio emergencial, que inicialmente foi de R$600 no primeiro, lá em 2020, e depois, em 2021, entre R$150 e R$375. Gente, 38,65% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, integralmente.
temos as que são compartilhadamente chefiadas por mulheres e temos as que são integralmente chefiadas por mulheres. E a maioria dessas famílias são mulheres pretas. Como que você vai sustentar 2, 3 filhos com R$600, sem outras rendas? Sabe, é uma falta de visão de política de gênero, é uma falta de visão de equidade, entendeu? Voltamos à dureza do número matemático. E aí eu só posso dizer que esse índice numérico, que para mim é uma distopia, ele é um signo de miséria. É uma realidade de desespero em que crianças, e desde de crianças, os meninos não encontram saída. E aí eles veem no tráfico, nas armas, uma opção para serem reconhecidos. É o direito de reconhecimento, é a construção da sua própria autodeterminação dentro do seu status social. E eles cumprem com isso também um desejo de consumo, que é uma categoria muito relevante na nossa sociedade presente, esse desejo de consumo. De consumir o quê? Aquele tênis de marca, de consumir o telefone arado que sai na televisão, de comer no McDonald's. E, gente, é uma guerra dia a dia, em que os pretos e pretas são abatidos pela mão do Estado em idades cada vez mais tenras. A conselheira de saúde nacional, que hoje está na diretoria do Conselho de Saúde Nacional, uma amiga querida, a Maria do Conceição, ela já vem falando há muito tempo sobre a questão do infanticídio da criança negra, ou seja, dentro das ações da polícia, dentro da troca de tiro, dentro da... O que está acontecendo? As balas sempre encontram os corpos. De quem são? De crianças pretas que estão brincando entre as vielas, entre as ruas, nas comunidades, na Baixada Fluminense. E isso vem ser confirmado por um dado da publicação Fórum de Segurança Pública, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em 2021. Ele coloca que, entre 2019 e 2021, a polícia matou 2.215 crianças em suas inserções junto às comunidades, e certamente, majoritariamente, crianças pretas. Então, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou problematizando, eu estou apresentando a problema para mostrar também o que está sendo feito de diferenciado, né? O que está se criando de direito novo em cima dessas situações que são uma distopia de realidade, né? Estejamos aí nessa distopia em que meninas são vendidas, estupradas, conta desse mínimo existência de crianças e jovens dentro desses espaços de guerra. E aí é muito legal quando eu ouço a doutoranda aí de Lisboa, ela dizer que vai trabalhar essa questão de guerra. E eu pediria a ela que ela trabalhasse também as guerras não declaradas, como acontece aqui no Rio de Janeiro, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal através da ADPN, que mais à frente a gente vai falar um pouquinho. O que acontece? As mulheres, para além, elas também são mortas. Não somente seus corpos são matados a partir dessa tensão de gênero e violência, que isso importa, como a morte pela perda brutal dos filhos, filhas, companheiros. Por exemplo, o suicídio entre mulheres pretas, ele é alto. É um dado, por exemplo, muito escondido, mas a Comissão Nacional de Saúde Mental, que tem a historiadora Cláudia Vitalino, trouxe essa discussão, inclusive foi numa live que a gente, em janeiro, que a gente estava tratando disso, se tratou muito essa questão, porque essas opressões levam essa mulher preta, muitas vezes, ao sem sentido, e o suicídio passa a ser uma opção, né? E, nesse sentido, encontra-se a mulher preta massacrada, né? Nesse dia de 14/2/2022, por essas múltiplas opressões, até o ponto de que, quando ela sai da bolha, por exemplo, ela quer fazer um passeio, ela sai da área periférica, da favela ou da Baixada, para fazer um passeio na praia, no shopping, ir a um mercado. Ou ela sai do seu status social de periférica. Ela passa a morar na Zona Sul, por exemplo, ela passa a morar na Barra da Tijuca. E aí ela sofre, para além, injúrias e assédios morais, e por vezes sexuais, sendo chamada de macaca, preta fedida, entre outras ofensas. Eu tenho vários processos aí que eu atuo, eu não sou criminalista, eu sou administrativista e constitucionalista, mas eu tenho vários processos que eu atuo nesse sentido, que aí eu tenho uma atuação de gênero, né? E antirracista.
de mulheres que, por morar em condomínios de Zona Sul, ou mulheres que saíram da sua zona periférica, sofrem assédios morais e assédios sexuais por sua condição, por sua situação sociocultural de raça, porque raça, a genética já disse que não existe, né? Isso é uma abstração, né? E aí, dentro dessa situação dos dados sensíveis, uma palavra que eu me sinto muito honrada, que foi trazida, como eu já disse, pelo professor Boaventura de Souza Santos, numa obra que foi escrita por muitas mãos, entre elas aí a doutora Lilian, A Carta pelos Pobres, que nós vamos lançar esse e-book agora em maio, se tudo der certo e a pandemia arrefecer, né? E eu tomei essa palavra para mim. Ela, nesse contexto, ela, para além de evidenciar esse dado sensível que eu trago, ela evidencia também dados duros estatísticos. Então, se nós buscarmos, por exemplo, a síntese dos indicadores sociais, que é uma análise das condições de vida da população brasileira, que foi recentemente publicada pelo Instituto de Geografia e Estatística em outubro de 2021, o que a gente vai ver? Que a categoria de trabalho e renda, o desemprego bateu recorde. Seis em cada 10, 60%, se autodeclararam pretos e pardos, e cerca de um terço, que corresponde a 35,3%, tinham entre 14 e 24 anos, e 4 em cada 10, 40,6%, tinha até um ensino médio incompleto ou equivalente. Entre as empregadas mulheres, ou seja, quem conseguiu ainda continuar empregada em 2021, recebiam 14% a menos que a média nacional e 22,3% menos que os homens. E a diferença entre salários de mulheres brancas e mulheres pretas é de 12% em várias regiões do país, entre elas o Rio de Janeiro. 32% das mulheres pretas ou pardas entre 15 e 29 anos não estudaram, nem estavam ocupadas no Brasil em 2021. Ainda revelou essa pesquisa que 70% da população autodeclarada preta enfrentou a pandemia sem qualquer reserva econômica. Sem qualquer reserva econômica. E sem acesso, após os 15 primeiros dias, a qualquer crédito. Sabe aquele cartão de crédito que o pessoal passou no supermercado? Pois essa população não tinha esse acesso. Vindo a ter, somente após 45 dias, o crédito emergencial de R$ 600, para sustentar o quê? Um mínimo existencial próprio e dos filhos. O que ocorreu? E isso tudo ocorreu numa situação de muita opressão, em territórios de menor cobertura de saúde e certamente sem condições de acesso a serviço, entre eles a internet. E aí tem um dado muito duro aqui no Rio de Janeiro, que Lívia conhece, que as milícias, em alguns lugares, que detêm esses modelos de serviço. E que esse serviço podem até ser mais baratos, mas tem que ser pago à vista. Então, essas pessoas elas não tinham nem como assistir aula, nem como possibilitar os filhos de assistirem aula, que foi remota durante esse período. Em 2018, mais da metade, 54,1% das mortes maternas no Brasil ocorreram entre mulheres negras de 15 a 29 anos. A população feminina também exposta 2 vezes mais a chance de morrer por causas relacionadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto do que as mulheres brancas. Dado revelado a partir do estudo com base na estatística do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde na 4ª Conferência de Igualdade Racial, realizada em 2021. Em 2021, a saúde da mulher negra no que diz respeito à gravidez é um pesadelo. Um levantamento da ONG Crioula, que é comandada pela Lúcia Xavier, uma pessoa militante, está aí há mais de 50 anos na militância, uma militância muito séria, que mostrou que as mortalidades de gravidades e puérperas negras pela Covid, desde o início da pandemia, em março de 2000, superaram 70%. Gente, é um número gritante, 78% dos óbitos das mulheres em relação às mulheres brancas em todo o país. E os dados revelam que a região norte, que é uma região muito pobre nesse país, haja visto os governadores e os presidentes que saíram dela, né?
os dados revelam que a região norte é a mais desproporcional. 87% das mortes são de mulheres negras. 87% das mortes são de mulheres negras. Na sequência, aparece o Nordeste com 71% dos óbitos. Na avaliação da entidade, essa é uma demonstração do racismo no Brasil e, logicamente, está entranhado enquanto estrutura sociocultural e que se desenvolve no seu dia a dia e está na cabeça, introjetada na cabeça dos médicos, dos enfermeiros e tal, e que a gente precisa estar cotidianamente também tendo ferramentas para o combate disso e ter uma atitude de combate antirracista. No tocante à letalidade da violência contra as vidas negras, em 2021, o Atlas da Violência, divulgado em 31/8/2021, desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele mostra que 50.056 mulheres foram assassinadas entre 2029 e 2019. Vou repetir o número. 50.056 mulheres foram assassinadas entre 2029 e 2000, sendo 61,5% entre as minorias. Quais são as minorias? Mulheres negras, mulheres negras trans, e, no mesmo sentido, cresceu os assassinatos dos homossexuais e travestis. Esse Atlas ele ainda coloca que, em 2019, os negros representam 77% das vítimas de homicídio no Brasil, o que representa 29,2% por cada 100 mil habitantes. Isso, gente, é guerra. Isso, se você for olhar os percentuais... Outro dia eu estava conversando com um dos estadistas da ONU. Se você for olhar os percentuais das guerras que hoje acontecem no Oriente Médio, na África, isso é guerra. Ô, Lília, já estou finalizando. E aí, gente, o que acontece? Você vê, diante dessa problemática, que o movimento social, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, ele continua, ele vem acumulando experiência, inclusive transitando com o cenário internacional. Então, o que você percebe? Que, mesmo diante dessa multi-opressão, o movimento consegue dar resposta. E isso fica claro quando você vê, por exemplo, que nós temos hoje ferramentas no Brasil consolidadas. Nós temos aí várias leis, desde a Lei CAO, lá de 2001, até a formação e a discussão no Supremo Tribunal Federal das leis de cota, que a gente volta a discutir as leis de cota, ferramentas que vêm permitindo que a gente faça o debate com o Estado, mesmo um Estado que é destruidor, mesmo um Estado que pratica política de morte. Nós vimos conseguindo realizar ações que consolidam a formação de conhecimento, de um conhecimento antirracista e de ações que enfrentam essa política de morte. Logicamente, estamos muito distantes. E aí a gente olha agora pelo descumprimento da DPF do Supremo Tribunal Federal, que é a chamada DPF das favelas. Estamos muito distantes de uma realidade que a gente consiga transformar essa distopia. Mas estamos numa luta consolidada através dos conselhos, dos coletivos nas favelas, através dos institutos de pesquisas pretas, através da advocacia preta que vem se organizando, e trocando muito com o cenário internacional, e trocando, por exemplo, agora estamos fazendo uma live que estamos com uma universidade de Lisboa, estamos com um assistente de diversas, falando sobre essa matéria antirracista. Então, eu só quero dizer o seguinte, finalizando. Esse ano vai ser muito difícil, a tensão racial ela está muito grande, mesmo com as ferramentas que nós temos, teremos dificuldade diante do ódio que está se apresentando pela ultradireita. Por isso, nós temos, cada um de nós que lutamos pela democracia, que lutamos pela conservação de uma Constituição, de uma nação regida por uma Constituição, temos que estar nessa luta. Não dá para dizer que a gente está descolado da política. Não dá para escolher terceira via. Nós temos que estar muito presentes, muito atentos, e temos que estar desdobrando dentro do nosso círculo, né? Dentro da nossa influência, essa militância ativista que seja antifascista e antirracista. Eu espero ter contribuído, eu tinha mais dados aqui, eu peço desculpas, às vezes eu sou prolixa,
mas eu vou oferecer o texto para a Lilian, se ela quiser, ela publica, tá? Muito obrigado a vocês todos e agradeço. E qualquer coisa, se eu não estiver aqui na hora das perguntas, vocês podem mandar escritas que eu faço a troca. Carla, muito obrigada pela tua fala. É sempre muito bom te ouvir, porque ele é muito realista, uma fala muito de quem está por dentro dessa dor e sabe o que é essa dor. Né? Sabe muito bem o que é viver cada dia com essa espada, né? Encostada à nuca a cada manhã. Né? E a gente tinha, há tempos atrás, né, a nossa preocupação maior quando falava em morte era com a violência policial, mas agora a morte está espraiada pela sociedade. Né? Você tem que temer o seu empregador, você tem que temer aquela pessoa que é seu vizinho. Então, você não sabe de onde vai vir mais o tiro, né? Aquele tiro que vem com essa carga, né, enorme, racial e preconceituosa, né, totalmente inconcebível num país que se diz democrático e que se diz preso às questões de liberdades, né, e tal. Então, a gente fica sempre muito... Quando ouve você falando, a gente parece que respira essa dor que vocês vivem a cada momento, e não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto, não dá para ficar achando que isso é problema dos outros, né? E achar que não tem nada a ver comigo. E, curiosamente, assim, lá na faculdade, esse ano, nós fizemos uma seleção de mestrado que quase todos os cotistas entraram. Priorizamos mesmo como banca seletora que a turma fosse uma turma com essa característica. E houve uma judicialização. De quem? De um branco. Então, a gente fica vendo, né, que esse racismo, por mais que se diga progressista, por mais que se diga amigo disso, daquilo, ele vai cair sempre no mesmo lado. Então, fico assim, muito preocupada, porque essa panela de pressão está muito forte. Né? Essa tensão, tá, como você mesmo falou aí na sua fala, é um ano duro, é um ano difícil. É um ano cheio de capacidade explosiva, né? À volta de muitas situações de tensão. Então, sua fala é um desafio. Eu leio ela assim como um desafio, a não ficar quieto, a não ficar calado, a brigar junto, a sair na rua, a abrir os braços para acolher cada momento dessa necessidade da gente tomar uma providência. E como faculdade de Direito e como pesquisadores do direito, a nossa obrigação é tornar isso um tema transversal a todas as disciplinas de direito, a todas as situações, e não deixar a coisa esmorecer em momento algum. Tem que ser algo da nossa vivência, cada momento. Carla, aqui no chat a gente tem muitos elogios, muitas experiências aqui que estão sendo trocadas. É muito bom saber que as pessoas estão se movimentando, né, e se vendo nessa situação. Então, aqui a nossa solidariedade, né, e muito bom te ouvir. Vou passar a palavra. Oi, Carla, você quer se despedir? Então, acho melhor você fazer a sua despedida, porque você vai precisar sair, né? Eu já estou olhando aqui, já estão me chamando. Deixa eu colocar, eu agradeço muitíssimo, e acho importante, Lília, esse compromisso, por exemplo, de uma professora doutora à frente de uma co-coordenação de mestrado, que ela tem esse compromisso de garantia de cota racial. Ainda mais num ano que a gente vai rediscutir as cotas, tanto no Congresso, e provavelmente o Supremo também deve se manifestar novamente, porque ela tem esse espírito transitório, mas a gente está muito longe ainda de ter atingido a superação das desvantagens, né? A gente está muito longe disso. E aí uma coisa que você falou aí, que eu falo muito e venho escrevendo muito sobre isso, é esse ganho diário antirracista. Que tem gente, a gente às vezes não percebe, mas fazer uma palestra, fazer uma oficina, escrever uma peça de petição que vai para a administração da justiça, que seja uma peça antirracista, que demonstre, que reforce as situações que você não deve se observar numa opressão, numa hierarquia de poder, de poder com base em raça, você escrever um livro infantil que trata da beleza negra, você ouvir uma música preta e apreciar um evento gastronômico onde você tem um chefe econômico, isso é o que eu chamo do ganho diário antirracista.
e que a gente tem que dar valor, porque isso é todo um movimento ordenado e estruturado. Não achem que isso é um movimento desordenado, entendeu? Isso, na verdade, é um clamor que está ordenado, estruturado, em cima de toda uma trajetória muito grande de luta. Então, obrigado por cada um aí estar numa... Porque quem assiste uma live com esse tema, com certeza já está mobilizado e sensibilizado para estar militando de forma antirracista. Então, sejam todos convidados a produzirem todo santo dia um ganho antirracista, um ganho do seu dia antirracista. Tá? Muito obrigado. Espero que a gente se encontre de novo. Estou à disposição e peço desculpa de ter que sair, porque eu ainda tenho outra reunião hoje, tá bom? Olha, eu coloquei aí no chat para vocês verem um outro encontro que a Carla participou no Confrontarte com o grupo do Panapanás, que é um grupo fantástico de mulheres negras que fazem uma apresentação cultural linda. Eu coloquei o link aí para vocês assistirem essa live que nós já tivemos há tempos atrás, mas que vale a pena ser revista, tá bom? E dão uma clicada lá e vejam que foi um encontro muito bonito, com outra conotação mais cultural, mas maravilhoso também. Eu peço desculpa à palestrante seguinte de não ouvir a palestra dela, já li alguma coisa dela, procurei sobre ela na internet, porque eu acho importante quando a gente tem essas trocas, saber mais da outra mulher. Peço desculpa por não poder ficar, porque eu até pensei que era 4 horas, eu falei, eu vou poder ouvir a palestra, mas não vai dar. Tá? Obrigada, tá? Pronto. Então, Liz Neider, Carla, fique à vontade para a hora que você precisar se retirar, a gente já sabe da sua necessidade. Liz Neider, é um prazer agora te ouvir. Eu vi desde a perspectiva do Chocó, na Colômbia, né, uma mulher que também é muito ativa na questão ambiental e das mulheres negras também na Colômbia. É um prazer te ouvir, uma professora, uma acadêmica da região do Chocó. Então, fique à vontade agora para falar e teremos muito gosto em lhe ouvir. Aquí estamos, buenas tardes. Este es un encuentro muy cálido, muchos puntos en común con la intervención de la profesora Carla. Agradecerles por la invitación a la doctora Lilian, al grupo de estudios que tienen constituido, donde están analizando estos temas y sobre todo donde están dándole otras miradas al derecho, que son muy importantes. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes parte de mi experiencia durante mi formación de doctorado. Básicamente mis estudios de doctorado se centraron en el tema de propiedad, el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva en las comunidades negras, palenqueras y afrocolombianas y raizales de Colombia. Y en el marco de ese proceso que hice de estudio para revisión del reconocimiento de este derecho, gracias a la invitación de Lilian, entonces yo le planteé que habláramos qué había pasado en Colombia o qué está pasando en Colombia a raíz de ese proceso de reconocimiento de la propiedad y cuál ha sido el papel o el rol de la mujer en este proceso. Varios de los comentarios de la profesora Carla, de sus argumentos muy potentes, muy firmes y muy importantes, como la persistencia del racismo estructural, la importancia también de la estadística, la importancia de la justicia en los diferentes ámbitos y el acceso, están presentes en este proceso del reconocimiento del derecho a la propiedad en Colombia. Agradeciéndoles pues la invitación, espero que mi español pueda ser entendido. Voy a tratar de hablar despacio para ocupar los 20 minutos. Primero les voy a contar un poco de dónde vengo, siempre lo hago cuando es de otro lugar. Ya la Lilian ha comentado un poco, creo que alcanzan a ver la diapositiva. Hago como las profes para que sea más ilustrativo. Si desean se las puedo compartir. Esta soy yo, una mujer ante todo, con todo el amor para dar a través de mi profesión de derecho. Esta es mi formación. Y dentro del marco de la red de mujeres constitucionalistas, que para mí ha sido un espacio de crecimiento, comparto con ustedes el día de hoy. Siempre muestro el lugar donde estoy, porque ese lugar
sí ha sido determinante, no solo para la población afrodescendiente de Colombia, sino para las mujeres. Nosotros estamos en Colombia. Esta es la región del Pacífico, este es el departamento donde yo estoy, departamento del Chocó, como provincia. Es el segundo departamento con más población afrodescendiente de Colombia. Esta región, la región pacífica, es donde está la mayor parte de los territorios que se han titulado o se les ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva para comunidades negras en Colombia, casi 6 millones de hectáreas. Pero paradójicamente, en este lugar, en esta región y en general en Colombia, el 41% de las personas que habitan allí son afrodescendientes y se encuentran en pobreza extrema, según datos de la CEPAL. Entonces miren que el lugar donde estoy sí determina el ejercicio de derechos y sí determina la condición es determinante para la condición de mujer en un lugar donde existe pobreza extrema. Las cifras de América Latina son muy comunes. Allí en la CEPAL presentaba Colombia, Ecuador, Brasil. La situación de las personas afrodescendientes es muy parecida, condiciones de pobreza, de exclusión. El tema constitucional directamente de esa condena de la discriminación racial. El 21% de la población está en la región más desigual del mundo. 5 constituciones de los países de América Latina hacen referencia expresa a personas afrodescendientes y 3 los reconocen como pueblo. En Colombia, de manera particular, en nuestro país, hay un solo artículo constitucional, que es un artículo transitorio, que hace el reconocimiento de la existencia de personas afrodescendientes como sujetos colectivos, como una comunidad. Y miren que eso es tan determinante porque hace parte de lo que algunas feministas llaman el borramiento epistémico. Al englobarnos dentro de ese sujeto colectivo, comunidad negra, el mismo sistema legislativo, las mismas normas que se han expedido para proteger y para garantizar y reconocer derechos a las comunidades negras, afrodescendientes, afrocolombianas, raizales o palenqueras, que es el nombre genérico que agrupa a la población afrodescendiente en Colombia, han contribuido también a ese borramiento epistémico porque no aparece el género como un tema transversal. ¿Cuántos hombres y mujeres somos afrodescendientes? Y estos datos están cuestionados y hace parte de lo que la profesora Carla hablaba de ese racismo estructural. Cómo a través de la invisibilidad estadística también se invisibilizan los derechos. Entonces, este es el último censo de nuestro país que está siendo en estos momentos revisado por el máximo tribunal constitucional de Colombia, porque la población afrodescendiente en este país, en vez de aumentar, disminuyó alarmantemente. 4 millones, casi 5 millones de personas en Colombia se conocen como afrodescendientes y en el último censo del 2005 éramos casi el 20% de la población. Hoy somos como el 8.3%, según este censo. Entonces, según este censo, de esas personas que se han reconocido, esos más de 4 millones de personas que se han reconocido como afrodescendientes, las mujeres somos mayoría. Somos el 50.4% de la población colombiana, reconocida como afrodescendiente. Denme un segundo, no sé qué se me activó por aquí.
Se me activó algo, un resaltador, bueno, y no sé cómo pasar la diapositiva. Si alguien tiene idea que me pueda indicar. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bueno. Se me ha activado un lápiz aquí en las diapositivas. Voy a dejar de compartir un momento. A ver. ¿Qué es esto? Ah, ya. Listo, volvimos. Entonces, de la población afrodescendiente, en Colombia, la mitad y un poco más somos mujeres. Con la salvedad que les estoy haciendo de los datos estadísticos. ¿Qué papel ha tenido entonces la mujer afrodescendiente en ese proceso de reconocimiento del derecho a la propiedad del sujeto colectivo comunidad negra? Y acá en Colombia es determinante hablar de propiedad porque gracias a ese proceso, ese reclamo, esa reivindicación por el reconocimiento de ese derecho, la propiedad sobre la tierra y la propiedad sobre los recursos naturales, miren cómo se convierten en un eje central, un determinante, inicia el proceso de reconocimiento en Colombia de un pueblo, el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Así inició el reconocimiento jurídico, formal y constitucional. Y la mujer ha sido determinante y esta presentación en los 15 minutos que me quedan va a ir mediada con poesía porque hay que darle también otras entradas, otras miradas al derecho. Esta es de una escritora colombiana, se llama Luz Marina Becerro Paneso, y ella dice, negra, mujer negra y valiente, que en tu lucha por la independencia, con tu astucia y tu trabajo influyente, apostaste a la libertad y la construcción de los primeros palenques. Y así como ahora en la historia de muchos países suramericanos, la mujer lleva la lucha, inicia las luchas por la reivindicación de los derechos, en el caso de Colombia, por el derecho a usar, a aprovechar de una manera sana, sostenible, los recursos naturales, los ríos, los bosques. La mujer ha sido determinante en el proceso de aparecer en el contexto de Colombia como un sujeto de derechos. La mujer, aquí tienen mujeres pioneras en Colombia, mujeres poetas, mujeres que viven a orilla de estos ríos, a orilla del majestuoso río Atrato, reconocido como sujeto de derecho, que es el lugar donde yo estoy en este momento. La mayoría de las mujeres viven, permanecen, porque la lucha y la resistencia de la mujer afrodescendiente no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente. Lucha y resistencia de esa mujer negra frente al reconocimiento del derecho a la propiedad. Hay vacíos de un protagonismo todavía en deuda. Y esos vacíos se ven porque las mujeres estuvieron, sigo con el poema, llevando en alto esas luchas de nuestros ancestros, luchando, combatiendo ese sistema patriarcal que todavía persiste. En Colombia, miren, entre 2015 y 2019, 3.809 mujeres. Por aquí vivo cerca de un aeropuerto y está pasando un avión en estos momentos. 3.800 mujeres entre 2015 y 2019, según datos del mismo DANE, fueron víctimas de violencia sexual. 3.000 mujeres que se autorreconocen como afrodescendientes siguen todavía en lucha y resistencia contra el sistema patriarcal. Entre 2015 y 2019, más de 5.000 mujeres en Colombia murieron de manera violenta. En el 2020, 227 casos de feminicidios. En el 2021, 63 de esos feminicidios fueron cometidos contra mujeres afrodescendientes o que se autorreconocen como afrodescendientes. Entonces, nuestra conversación gira en torno
a mirar que ese vacío, uno, que la lucha y la resistencia de las mujeres sigue, permanece. Dos, mirar cómo esos vacíos, hay una deuda en el caso de nuestro país, en el reconocimiento de ese papel protagónico de la mujer en la lucha por el reconocimiento de la propiedad y por la lucha de sus derechos. Entonces, hay un proverbio africano que dice que si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se caería. Y es cierto, eso ha pasado mucho en el Pacífico. Lograr tener, lograr reconocer en los territorios ese derecho a la propiedad colectiva fue en gran parte por el trabajo de muchas mujeres que organizaron a las comunidades. Desde las mujeres que huyeron y fueron cimarronas y formaron los primeros palenques. Pero la historia solo reconoce más a los hombres héroes que a esas mujeres que también fueron cimarronas y procuraron la libertad. Entonces, esa narrativa oficial hay que deconstruirla y volver también a retomar en esa presencia histórica a el papel de la mujer. Porque la mujer fue la abanderada y sigue siendo la abanderada en la lucha en los territorios, y en especial porque en Colombia estamos en conflicto, no ha parado el conflicto. Y nuestras mujeres son las que responden, las que ponen la cara, ponen sus hijos, ponen sus cuerpos, ponen sus relaciones de familia, sus vidas por la defensa del territorio. Entonces, esa lucha que ya muchos conocen de cómo la mujer utilizó su mismo cuerpo para las rutas de escape, esa lucha, esa resistencia, esa defensa sigue, no obstante la invisibilidad étnica. Esta, por ejemplo, es una mujer cimarrona del Pacífico, donde estoy yo, que ayudó a formar palenques y que solo recientemente está siendo reconocida. Las mujeres lucharon, al igual que los hombres, por alcanzar su libertad y por construir espacios libres. La lucha de las abuelas, de las madres sigue, ahora sigue de otras formas, de otras maneras, pero sigue. He aquí una mujer lideresa, por ejemplo, que ya cuenta su experiencia de cómo esa triple posición que nos deja el racismo estructural, las mujeres afrodescendientes, no importa el nivel académico en donde nos encontremos, enfrentamos esa doble discriminación. Y yo diría triple, por raza, por pobreza y por género. Eso está presente en las actuaciones institucionales. El racismo sigue siendo parte central de muchas de las desigualdades, o el origen de muchas de las desigualdades que se presentan no solo en Colombia, sino también en América Latina, y que afectan otros derechos. La mujer negra colombiana ha sido mujer compañera al lado de hombres, mujer capitana, es la que ha hecho todos los procesos para transmitir, para hacer la revolución, para formar. Pero para las mujeres negras el territorio es parte de su vida y hace parte de su identidad y es motivo de sus luchas. Por eso, esa mujer negra con valentía y tesón, miren, sigue durante la historia representando, siendo el centro de las organizaciones, pero no es la cabeza visible de las organizaciones. Aún sigue de esta manera. Entonces, tras generación, Colombia nuestro país se ha dividido entre 1991 y antes del 91. Antes de 1991 teníamos todo este proceso donde esos estereotipos de los que hablaba la profesora Carla, las mujeres afrodescendientes, ¿en dónde están? Se estereotipan en el servicio doméstico. Esos estereotipos antes de 1991 existen. La mujer negra que cuida al bebé blanco o mestizo, la mujer negra que es la empleada doméstica con un pago que no corresponde, sin pago muchas veces porque no era persona, no era sujeto de derechos. Esos estereotipos aún persisten, no obstante la Constitución de 1991. Y esa Constitución de 1991 fue un cambio para Colombia. ¿Por qué? Porque por primera vez reconoció
que había un pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Sin embargo, en el reconocimiento de ese gran sujeto colectivo, ese proyecto hegemónico de nación persiste y las mujeres, si fueron ignoradas, siguen siendo ignoradas por la historia. Entonces, imagínense, aquí dice una tratadista, ¿qué se podría esperar si la historia no había registrado ni siquiera a los afrodescendientes? ¿Qué pasaba con las mujeres? Entonces, las mujeres construyeron muchos de los poblados donde están hoy en día asentada la población afro. Las mujeres sigue siendo ese papel de unión, ese rol preponderante lo sigue teniendo en la sociedad, pero en las mismas circunstancias de invisibilización. Entonces, un pueblo que no existía antes del 91, en el que la mujer era rol central para la organización como pueblo, pero a la vez también era invisibilizada, producto de esa invisibilidad étnica que había en el Estado colombiano. A partir de 1991, entonces, Colombia reconoce esa diversidad étnica y cultural formal. Y miren, nosotros expedimos la Ley 70 del 93, que es uno de los cuerpos normativos con el que se inicia después del 91, con el artículo 55 transitorio, a borrar esa tradición legal de exclusión. La mujer era un instrumento hasta de 1991 y aún más la mujer negra. La mujer negra, miren, en 1821 se expidió en Colombia la ley de manumisión o la ley de libertad de vientres o la ley de partos, es conocida así. La mujer que diera a luz un hijo, a partir de esa fecha, a los 18 años su hijo podría alcanzar la libertad. Y allí todo el camino de sufrimiento de muchas mujeres porque sus hijos no alcanzaron la libertad. Esta ley de parto fue una ley como un sofisma porque hubo muchos problemas financieros del mismo Estado a través de la estructura de reglamentación de la ley que no permitió que los hijos de estas mujeres esclavizadas, invisibilizadas y borradas hubiesen podido alcanzar la libertad. Entonces, con la Constitución del 91 que les estoy hablando, inicia el cambio de paradigma, muy reciente esto, y para el cambio de paradigma, 30, 31 años, hace muy poco, se declaró en Colombia que existía el sujeto colectivo comunidad negra, en un artículo transitorio de la Carta. Pero en este artículo da pie a desarrollar la Ley 70, reconocer la diversidad étnica, el pluralismo jurídico, pero en la normatividad que reglamenta este artículo 55 transitorio, todavía es el papel, el rol de la mujer no aparece en estos textos de forma textual. Pero sin embargo, esa ley, ese artículo 55 y esta ley del 93 se convierte como en el elemento para poner en la mesa cuál es el rol que tiene la mujer en ese proceso organizativo de las comunidades negras para reclamar sus derechos. De pasar de ser la mujer que ayuda, que busca, que organiza las reuniones, que convoca, que cuida, que transmite saberes, a ocupar un papel protagónico. Entonces, esa ley es un resultado de luchas y de resistencia, de movilización de muchas mujeres negras. Sin embargo, no ha roto esa ley con los años de invisibilidad, no ha roto con la ley con siglos de silencio, no solo para la existencia de los negros, sino también para la existencia de las mujeres. Entonces, inicia un cambio y es real. A partir de 1991, Colombia cambia su estructura de esa nación homogénica a una nación diversa. Inicia a darse esa visibilidad de las inexistentes, las coequiperas, las mujeres que ayudaron, que contribuyeron a ese proceso del reconocimiento como un pueblo. Pero esa intersección entre género y raza, que es trascendental y es muy importante, aún está en deuda. La mujer continúa siendo representada por otros. Las categorías hegemónicas se mantienen patriarcales, machistas, se mantienen todavía no solo hacia el exterior de la institucionalidad, sino hacia el mismo interior de los pueblos étnicos. No obstante, el papel de la mujer en ese proceso de reconocimiento.
Entonces la mujer piensa, la mujer negra colombiana, afro, palenquera, piensa, sienta y actúa en colectivo, pensando siempre en ese bienestar de su comunidad. Es la que se va a los ríos y organiza caseríos donde después se reclama el derecho a la propiedad colectiva. Ese Ubuntu de soy porque somos a veces ha dejado que la mujer se quede allí en ese sujeto colectivo. Y hoy en día el tema es reclamar esos espacios. Unos vacíos de un protagonismo que está en deuda, todavía sigue en deuda, porque la deuda con el pueblo negro afrocolombiano en Colombia persiste. Las mujeres negras, por ejemplo, para poder llegar al proceso de negociación de paz, tuvieron que hacer movilización, el que se hizo en La Habana hace unos años. No estaban en esa mesa de negociaciones desde el principio. O sea que la invisibilidad permanece. Tuvieron que hacer luchas para que finalmente, en un capitulito del acuerdo de paz, en el capítulo étnico se incluyera el componente de género y especialmente se incluyera el componente para analizar qué había pasado con las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas que habían sido víctimas del conflicto armado. Las mujeres siguen luchando por sus derechos, siguen reclamando esa visión, ese porque se mantiene esa resistencia a través de diferentes espacios como estos, espacios donde la academia tiene un factor preponderante, por reivindicar espacios autónomos. Las luchas por la interseccionalidad en Colombia siguen. Un sistema normativo en el que haya de verdad un enfoque diferencial e interseccional, con esa diversidad que hay dentro de la diversidad. Hay que seguir construyendo espacios políticos y organizativos propios que vayan más allá de sectores donde se cree que están las mujeres negras. Por ejemplo, las mujeres en el servicio doméstico solamente. Hay que continuar con una protección y esto es urgente para Colombia. Muchas mujeres afrodescendientes que son lideresas en sus territorios han tenido que huir. Han tenido que salir por defender los derechos humanos en su territorio. Ellas y sus hijos, sus familiares. Es urgente hoy en Colombia esquemas de protección para los líderes, para las mujeres que defienden el medio ambiente, que defienden los territorios. Ahora en nuestro país, digamos que hemos avanzado con el tema de la ley de cuotas y paridad. La participación de las mujeres hoy en día en la última norma, el decreto 455 de 2020, en el 2022 se supone que va a haber ya casi un 50% en la paridad en los niveles decisorios. Pero esa ley de cuotas sigue invisibilizando el componente étnico. Somos mujeres, pero la etnia, nuestra vinculación racial, tiene un determinante para el ejercicio de nuestros derechos. Sigue siendo presente porque la discriminación está presente en el imaginario social, está presente en el imaginario colectivo. Las cuotas no son sinónimos de igualdad, decía una investigadora de su país, no son sinónimo de igualdad. Hay que, lo dice la misma CEPAL, termina diciéndolo, hay que diseñar políticas de cuota y de paridad desde una perspectiva interseccional. ¿Para qué? Para aquellos que nunca han tenido voz, como las mujeres afrodescendientes, inicien a tener voz y a ser incluidas en esa paridad y hacer de esa democracia intercultural que reclamamos. Estas son cifras que les mencioné sobre violencia, sobre abuso sexual, sobre lo que está pasando con las lideresas en nuestro país. Conclusiones. En una democracia constitucional como Colombia, las luchas y resistencias por el reconocimiento de la mujer negra persisten, continúan, se mantienen y son necesarias llevarlas a diferentes ámbitos.
estadística, institucional, político. Y en el político debemos incursionar. Y cuando me refiero político, no es solo a los escaños del Congreso o del Parlamento en Colombia, sino a nivel interno en las mismas organizaciones étnico-territoriales de las comunidades. Porque las transformaciones inician desde abajo. Deben iniciar desde abajo. Entonces, el camino y la lucha y la resistencia continúan. Lo ha dicho la Corte Interamericana, la Comisión, desde el 2006, las mujeres afrocolombianas, especialmente las que están en la costa pacífica, como el lugar de donde vengo yo, tenemos una situación precaria y preocupante. Seguimos con historia de discriminación, de exclusión, de invisibilización y desventaja social económica, que muchos la atribuyen a la posición geográfica, pero no debería ser así, porque este es un sitio, uno de los sitios más ricos en biodiversidad de Colombia y del mundo. Es urgente la paz en Colombia. Es urgente y necesaria la paz en Colombia, y más para la mujer, que su cuerpo es instrumentalizado y es víctima del abuso sexual. Es instrumento para la opresión, para la dominación y para seguir el conflicto armado, para seguir la guerra. Se necesita esa protección efectiva de las mujeres en Colombia. Y me gusta mucho siempre, por mi pertenencia, terminar con proverbios, con cosas que me identifiquen. Una mujer no debe ser matada, porque si una mujer se mata, un proverbio africano, si una mujer se mata una comunidad. Y tenemos que seguir el camino de instruirnos, porque si una mujer se prepara toda la comunidad. Necesitamos cada vez más una academia que siga comprometida, que sea crítica, que aborde esos temas que nadie quiere abordar. Y en el caso de Colombia, tenemos todavía muchos vacíos en el reconocimiento de ese protagonismo que ha tenido la mujer negra y virtuosa, que con tu piel oscura y brillante ha conquistado el mundo, luchando con gran coraje y valentía para seguir siempre adelante. Mujer negra, inteligente e imperiosa, que con tus trenzas y tus turbantes trazaste camino de libertad, con el poder de tu liderazgo para salir victoriosa. El liderazgo de la mujer se mantiene, necesitamos rodearlas institucionalmente para poder continuar. Quería compartir con ustedes esto que está pasando en Colombia y destacar ese papel de la mujer negra colombiana en el reconocimiento del derecho a la propiedad. Y cómo el tema de la propiedad fue el inicio del mismo reconocimiento del pueblo étnico y por ahí el inicio de la visibilización del rol que ha tenido la mujer en el reconocimiento de los derechos del pueblo negro en Colombia en general. El camino sigue. El racismo estructural persiste, la invisibilidad estadística persiste y es importante empezar a desagregar y hacer estudios que ahonden cuál es la situación real y actual de las mujeres afrodescendientes en Colombia. Muchas gracias, estoy abierta a sus inquietudes. Isneide, se você puder tirar a diapositiva para a tela quedar-se completa. Muitas graças, Lineide, por tuas palavras tão próprias, tão ricas, que nos trazem a realidade que é comum em muitos pontos, desde Colômbia, em Brasil, não? Então, muitas graças a ti por tu hablares tão ricamente de coisas que necessitamos conhecer e fazer esta habla em torno de racismo estrutural como algo que é transversal em toda a América Latina e que é necessário combater conjuntamente também
Quando pensamos em todos estes instrumentos de direitos humanos, pensar também que esta luta não é só do povo de Brasil, não é só de Cuba, não é só de Colômbia, é de todos nós, porque o que afeta afeta a todos. Assim como tu falaste de coletivo, de comunidade, para nós é importante pensar também por esta perspectiva de coletivo que vive uma mesma realidade, apesar de suas distintas histórias e de seus distintos pontos de legislação de seus países e tudo mais, mas que é muito em comum. Então, muitas graças. Bom, a gente está aberto aqui para que vocês façam perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta a Lisneide. Lisneide, me gostaria de saber um pouco de ti, como tem sido o papel das mulheres nesta proposta de paz, nesse acordo de paz de Colômbia, o que está sendo feito por as mulheres, principalmente as mulheres negras, qual é a participação delas neste movimento de paz de Colômbia? Como les contaba en la presentación, aunque las mujeres han sido las principales víctimas del conflicto armado colombiano, porque a las mujeres no solo se les ha instrumentalizado su cuerpo, han sido víctimas de abuso sexual, han sido víctimas de despojo, han perdido sus hijos, sus esposos, familiares. Las mujeres han desempeñado un rol protagónico en el tema, por ejemplo, de recuperar la memoria. Hay un grupo de mujeres, las mujeres de Mapiripán, que hacen una conexión muy bonita a través de la cultura. Cerraste tu micrófono. Dejé el micrófono. Les estaba contando que las mujeres negras en Colombia han sido una de las víctimas del conflicto armado. Sus cuerpos han sido instrumentalizados con abuso sexual, desmembraciones, desapariciones. Sus hijos también han sido víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, las mujeres han asumido ese liderazgo y reclamaron, ellas entraron a las negociaciones de La Habana por un proceso de movilización, de reclamación, porque no estaban en las discusiones, hay que decirlo, no estaban inicialmente en las discusiones que se hicieron en Cuba para firmar el acuerdo de paz. No fue un acto, digamos, del Estado que reconoció su participación inicialmente. Fue producto de su movilización, de su lucha. Llegaron al acuerdo de La Habana a través de los pueblos, del capítulo especial para los pueblos étnicos. Allí ingresaron con esa movilización en ese proceso y con un componente de género que se supone que va a ser transversal al acuerdo de paz. Ingresan a La Habana a través de ese proceso y hoy en día están en todo ese proceso de lucha por el incorporar, hace parte, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, el componente de género, hay ya política pública para el tema de la mujer como víctima del conflicto armado. Entonces, que institucionalmente están ya en los acuerdos de cumplimiento del acuerdo de paz. De hecho, en lo que pasa realmente en la sociedad, ¿qué pasa con las mujeres? Se han mantenido a través de eso que planteé, del Ubuntu, del colectivo, de juntarse. Entonces, hay muchas redes, muchos colectivos de mujeres que les ha permitido organizarse para reclamar sus derechos, y eso ha sido importante. Hoy en día, por ejemplo, una de nuestras lideresas, Francia Márquez, que ha tomado la vocería política, que se ganó un premio 2 veces, un premio internacional por defender el territorio, por defender los recursos naturales, está aspirando a la presidencia de Colombia. Hay más mujeres en los cargos políticos, yo creo que eso va a ser un cambio.
Las mujeres, a través de sus organizaciones, han promovido la necesidad y la urgencia de implementar los acuerdos de paz. La Red de Mujeres del Pacífico, el lugar donde yo estoy, el Proceso de Comunidades Negras, donde hay colectivo de mujeres, la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados, donde ya ahora hay un colectivo de mujeres. Digamos que estas organizaciones étnicas en un principio, muchos eran patriarcales, muy masculinas, pero ahora todas están dando ese giro. Y eso ha hecho movilizar y presionar para la implementación de los acuerdos de paz. Les estaba diciendo que en el tema de memoria también han contribuido mucho las mujeres. Hay una red de mujeres, la Red de Mujeres de Mapiripán, que a través de la cultura, el tejido, cuentan toda la historia, todo lo que sufrieron como víctimas del conflicto armado. Y eso ha sido una forma también de poner el escenario de la paz dentro de ese imaginario de la sociedad colombiana. Porque Colombia es un país que, a pesar que es muy diverso, es muy central, muy centralizado. Las decisiones se toman mucho en Bogotá y en la periferia, en las regiones donde está la mayor parte de la población, donde están las mujeres que están sufriendo diferentes tipos de violencia, no hay paz todavía. No hay paz. No hay paz. Entonces las mujeres estamos todavía en ese escenario. Yo pienso que el Ubuntu, el juntarnos, los colectivos de mujeres que hay, están haciendo presión para no solo incorporar dentro de la política institucional esa política diferenciada con género, etnia y raza, sino también para posicionar la necesidad de implementar los acuerdos de paz que ya existen y adelantar diálogos de paz con otros grupos al margen de la ley. La paz en Colombia todavía no se ha dado. Todavía estamos en conflicto. No sé si se me pudo entender. Perfectamente. Lisneide, muchas gracias por tu habla tan profunda también, llamando a atención para a necessidade de sentimento de comunidade, del Ubuntu, de vivirmos como somos juntos, capazes de hacer mucho más. E isto é muito importante nestas lutas e resistências. Uma pessoa sola é sempre mais frágil, enquanto que em grupo somos mais fortes, e não é só em grupo, é comunidade, é distinto, é mais forte, é mais intenso, é ancestral, é algo que não empieza em mim, nem termina em mim, em minha família, é muito mais. Então, isso é muito importante e penso que necessitamos a compreender a justiça por outras miradas, não só a mirada de Temis, de diosa grega, mas também de justiça de Xangô, não? Que hace uma justiça que é responsiva, que é ancestral, que aceita todas as formas de vida e se faz por todas as formas de vida, que é reparadora, que não é monocultural, é também kármica, se faz uma má justiça, também volta para quem mal a produziu. É um machado que corta por dois lados. Então, Lilia, una interpelación, y yo creo, insisto, mucho en los espacios académicos en los que voy, en las juntanzas que hacemos para hablar, que nosotros tenemos un compromiso social en los procesos en los que estamos, en estos procesos de deconstrucción y sobre todo en una profesión como el derecho. En una profesión como el derecho que ha tenido una formación muy neoliberal, muy hegemónica, muy civilista y que a veces no nos permite comprender
esas formas otras de ver la vida y de hacer la vida también y de ejercer la vida. Entonces, como académicas, creo que tenemos un compromiso de poner la voz, de seguir la voz y de pasar esa voz. Y creo que nosotros ponemos esa voz y podemos pasar esa voz desde lo que hacemos, desde las investigaciones que estamos haciendo, de darle esas otras formas o formas otras de mirar el ejercicio del derecho. Pienso que hacia allá va el constitucionalismo de América Latina. Ese constitucionalismo de la diferencia, de la pluridiversidad, de los pluriversos, están haciéndose espacio dentro del derecho. En este colectivo, en este núcleo de estudio, creo que hay estudiantes, muchos estudiantes, y ese llamado de poner la voz desde el derecho, reconociendo ese constitucionalismo de la diferencia, yo creo que es muy, muy importante. Y eso aplica no solo para Colombia, porque en el caso de pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, pueblos rom o gitanos, que hay en muchos en Latinoamérica, las condiciones, para el mismo pueblo mestizo que hay en Latinoamérica, las condiciones son muy parecidas, muy parecidas. Las asimetrías persisten, porque hay una fuente común de esas asimetrías, y una de esas fuentes es el racismo estructural. Y eso hay que decirlo con voz fuerte, demostrarlo estadísticamente, demostrarlo con argumentos, porque persiste. Y está en la institucionalidad, está en nuestro sistema legislativo, en nuestras normas está. De ahí todas las movilizaciones que hay en América Latina. Sin querer incurrir pues en populismos, sino en mostrar que hay unos debates pendientes que deben llegar a nuestro sistema, a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro sistema normativo. Con eso termino. Muito contundente tus palavras e creio que é a melhor forma de chamamento que temos para encerrar este encontro. Então, eu agradeço a Lisneider, a Carla, que já esteve conosco, precisou sair, e a todos que nos assistiram, né, deixando essa convocação aí que foi feita tanto pela Lisneider quanto pela Carla, de uma academia que seja mais militante, né, que esteja atenta a esses temas, que mude o paradigma dessas decisões judiciais, desse olhar do direito sobre a matéria tão importante, tão transversal, que é a questão racial e das mulheres como um todo, né, e trabalhe nessa perspectiva dessa comunidade, que trabalhe nessa perspectiva mais ativista, né, que é o que nós precisamos. Então, seus temas de pesquisa podem ser antirraciais, seus temas de pesquisa podem ser militantes, eles podem trazer uma perspectiva que traga, né, uma discussão mais viva para questões que são invisibilizadas no direito. Então, essas são algumas das possibilidades que a gente está trazendo aqui para você no futuro, quando você for operador do direito, escolher exatamente que lado você quer trabalhar, né? Se pelo racismo estrutural ou se antirracista, né? E a partir dessa sua decisão, você ser bem atuante como um antirracista, né? Como alguém que vai usar das ferramentas que o direito lhe proporcionou para estar do lado certo da justiça, brigar por essas questões, né? E fazer disso um projeto também da sua vida, né? Um projeto também de vida. Então, acho que essa daqui é a nossa contribuição, de chamar a atenção da academia para todas essas realidades, né? E não deixar esse som, né, se esvaziar, mas que ele reverbere, que ele tenha eco em cada um de nós, em cada uma das nossas vivências, para que a gente possa mudar na nossa geração o que nos é possível em relação a esse tema, né, e em relação à nossa realidade.
Então, com isso, eu quero fechar esse encontro de hoje, agradecendo mais uma vez as falas potentes da Liz Neider e da Carla, que foram maravilhosas, né, e que deram esse tom que a gente queria dar a esse encontro. Né? Então, deixo aí para vocês o formulário de presença para quem quer tá ainda assinando, está aí no chat, né? Rola aí a página um pouquinho mais para cima que vocês vão encontrar. E também temos o link do certificado. E com isso nós encerramos, chamando vocês para o próximo encontro. No mês que vem teremos outro seminário e estamos preparando ele para nosso próximo momento juntos aqui de reflexão. Um abraço a todos e boa tarde, boa noite.